Na década de 60, as mulheres saíram às ruas para pedir igualdade de direitos. Mas vocês acham que os homens deixaram isso barato? Pois é, enquanto elas saíam de casa por uma porta, eles entravam pela outra. É sobre essa troca de papéis que nós vamos bater um papo agora, no Arena Universitária. Para nos ajudar nessa questão, eu recebo agora o psicólogo Hilber Cunha, o dono de casa, Daniel Pena, o ator e bailarino Felipe Rios e o aluno de gastronomia, Ricardo Duarte. Além, é claro, dessa plateia maravilhosa formada hoje por futuras comunicólogas, todas aqui alunas da Universidade Veiga de Almeida. Para dar o pontapé inicial na nossa conversa, eu gostaria de saber do Daniel de onde surgiu a ideia de criar um site para donos de casa. Bem, Eduardo, a ideia do site surgiu da reunião de amigos que já eram donos de casa a partir das atividades que a gente começou a desenvolver. Então, alguns estavam desempregados, outros estavam estudando e sem atividades profissionais. E então nós nos reunimos, estavam todos em casa fazendo trabalhos do lar, vamos dizer assim. Então, foi uma reunião de amigos que já se comportavam como donos de casa, né? E aí é curioso você dizer assim, que há uma troca de papéis e, na verdade, a gente defende uma outra ideia. A gente defende a ideia de que os donos de casa compartilham as atividades do lar, ou com as suas mulheres, ou com as suas namoradas, ou os donos de casa que vivem sozinhos, né? Então, eles compartilham, às vezes, com alguém que vai fazer o trabalho doméstico, então tem que administrar a casa. Então, na verdade, a gente defende o compartilhamento de atividades do lar. Doutor Hilber, o homem que assume publicamente, que ajuda nas atividades do lar, que ajuda a companheiro, a mãe, enfim, ele tem que estar psicologicamente muito bem resolvido, porque assim, o Brasil ainda é um país muito machista. Definitivamente o Brasil é um país muito machista, mas essa é uma ideia que aos poucos vem caindo. E cada vez mais a gente vem tendo a participação no lar da forma como ele colocou, compartilhada. Porque o mercado de trabalho, ao se abrir para as mulheres, ele deixou a casa num vácuo que precisa ser ocupado. E essa mudança de cultura, ela vem sendo trabalhada aos poucos, nesses 50 anos aí que foram falados. Então, é um trabalho de cultura que ainda existem bolsões muito arraigados a essa cultura patriarcal, mas aos poucos essa cultura vem sendo mudada dentro das próprias casas, com a necessidade das mulheres entrarem no mercado de trabalho. Agora, essa troca de papéis, ela também trouxe uma outra questão, que é a dos homens que profissionalmente atuam em atividades que antigamente eram feitas apenas pelas mulheres. E isso também, o homem, para entrar no mercado de trabalho, atuando nesse segmento de profissão, ele precisa também de uma estrutura? Olha, com certeza, mas de toda forma eu volto a insistir que eu concordo muito com ele. Quando ele fala de compartilhamento, né, para trocar a questão da troca de papéis, eu prefiro usar ampliação. Porque à medida em que ampliou o mercado de trabalho para as mulheres, que deixaram de ser as professoras pura e simplesmente, né, o mercado de trabalho para os homens também ampliou em outras áreas de atuação. Por exemplo, na minha própria casa, eu vejo, minha esposa é engenheira, eu sou psicólogo. Exatamente, está aí uma prova de que é possível conviver, né? Com certeza. Eu levantei esse questionamento com o senhor porque nós temos dois casos aqui, né? Que é Felipe, queria que ele contasse aqui um pouquinho pra gente, Felipe, o que você faz mesmo, Felipe? Conta aí pro pessoal. Eu sou ator e bailarino, né? Na verdade, eu comecei com balé e fui descobrindo aos poucos esse novo mercado, realmente, porque é uma coisa que é muito adapta aos gays, né? Que as pessoas vinham assim. E para mim foi muito simples fazer o balé, porque eu sempre tive minha flexibilidade, sempre tive a minha cabeça e sempre tive a certeza do que eu era. Então, para mim foi muito simples fazer o balé, diferente do que a gente vê por aí. E agora, para a gente dar continuidade aqui ao bate-papo, nós vamos conhecer um pouquinho da história do Ricardo. Ricardo, que é estudante de gastronomia, mas já atua como cozinheiro. Entrar num espaço que durante séculos foi dominado por mulheres é complicado? Ou como é que você lida com essa questão? Bom, antigamente sim, era complicado. O homem, ele vai trabalhar na cozinha, tem que ser mais delicado, ele é todo brusco, é ogro, assim, não vai saber atuar. Mas agora, nos dias de hoje, é muito mais fácil, porque você vai trabalhar na cozinha, a carga horária é bizarra, os horários são totalmente esdrúxulos, você trabalha de domingo a domingo, carrega peso, aquele calor.
Rio de Janeiro já é 40 graus. E ainda agora com o calor da cozinha fica 60, 70 graus. Mas agora não sofreu nenhuma resistência o homem na cozinha, não. Pelo contrário, agora o homem está predominando a cozinha. A gente vê isso pelo grande número de chefes de cozinha, que é bem maior de homem em relação à mulher, no caso. Mas você acha que as mulheres elas têm preconceito com os homens que cozinham? Por achar que é um espaço delas? Não, no início não, cara. E agora também não, que normalmente a mulher na cozinha ela tá voltada para a confeitaria e para a parte de garde-manger, que são saladas, cozinhas frias. Já o homem fica com um trabalho mais pesado, a área quente da cozinha, e é isso. E no caso, doutor Yubi, dos homens que até gostariam de fazer, ou de ajudar em casa, ou de repente tem a vontade de trabalhar, ou como no caso do Felipe, de ser bailarino, mas que tem vergonha ou que não conseguem extravasar essa vontade. O que é mais indicado? O que o senhor diria como profissional de psicologia que essa pessoa deva fazer? Olha, eu acho que se há da parte da pessoa uma interrupção, ou seja, eu não sigo um comportamento porque estou muito arraigado a preconceitos culturais, a questões culturais, eu acho que eu devia procurar uma ajuda, uma psicoterapia. Se não há uma interrupção tão forte nesse sentido, eu diria que façam, que tentem, que experimentem, antes de tudo que experimentem. Eu digo por experiência própria, desde minhas filhas pequenas, com meses, fiquei com elas, ficava sozinho, cuidava, trocava fralda, fico até hoje e tenho uma relação ótima com as minhas filhas, assim, não troco por nada esses momentos em que eu passei com elas. Então experimentem, experimentem. Acho que é o melhor caminho é a experiência. Quero aproveitar aqui para agradecer a presença de vocês. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado. As colocações de vocês foram muito bem feitas. E você que está em casa, eu deixo o mesmo conselho aí que o Dr. Yubi deixou. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você pensa em seguir uma profissão ou ajudar sua esposa, sua mãe, tente. Não pare nunca, não fique preocupado com o que o outro está pensando e siga o seu caminho. O Arena Universitária vai ficando por aqui e a gente se encontra aí dentro da programação da UTV.